Daqui a pouco a gente volta para o Congresso Nacional. Agora em destaque a previsão do tempo para todo o Brasil. Camila Yunes chegando aqui em nossos estúdios. Você disse ontem que a amplitude térmica em São Paulo seria bem diferente, né? Uma temperatura mínima e a máxima, mas hoje não fez tanto calor quanto ontem, né? Boa noite, bem-vinda. Exatamente, Thiago. Muito boa noite para você, boa noite a todos que estão com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. A gente não teve aquela temperatura tão significativa como tivemos, né? Ontem, chegando aos 33,5 graus na capital paulista, maior temperatura desde o mês de março. A gente tem essa expectativa ainda das temperaturas entre 29 e 30 graus, mas tem nebulosidade, tem condição de chuva e isso, claro, acaba diminuindo essa sensação de calor. Mas vamos então aos destaques da previsão do tempo, porque olha só, aqui no nosso mapa a gente mostra a condição de temporais para algumas áreas. As instabilidades continuam aqui na região sul do país e tem alerta de potencial perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, onde essa condição acaba sendo mais severa, especialmente aqui no norte e áreas centrais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no sul do Paraná, com rajadas de vento, trovoadas e até possibilidade de queda de granizo. A situação deve-se permanecer com instabilidades pelo menos até o final da semana. E aí, no domingo, na região sul do país, a gente tem a chegada de uma frente fria que vai fazer as temperaturas caírem. A gente tem essa condição de temporais na região sul do país, tem chuva também em outras localidades. Pode chover aqui no sul do estado de São Paulo, em áreas aqui do Espírito Santo, no litoral, e também pode ter uma chuvinha no sul de Minas Gerais. Tem possibilidade também de precipitações aqui no norte de Mato Grosso, sul de Mato Grosso do Sul e também na faixa leste do Nordeste. Na rota dos temporais, continua Amazonas, Acre, Rondônia. E no interior do país, as temperaturas seguem elevadas e a umidade relativa do ar bastante baixa. Agora vamos saber como ficam as temperaturas para amanhã. Em São Paulo, a gente tem mínima de 16 graus e a máxima chega aos 29 graus. Em Belo Horizonte, mínima de 14, também máxima de 29. Em Porto Alegre, mínima de 18 e a máxima chega aos 26. A gente tem essa condição de bastante chuva para o Rio Grande do Sul, mas na capital gaúcha não chove. E em Palmas, a gente tem mínima de 23 e olha só, a máxima chega aos 37 graus, tempo quente e bastante seco, Thiago. Ô Camila, começando o novo mês de outubro, quais as projeções dos meteorologistas para esses próximos dias? Aqui em São Paulo a gente vive essa situação de alerta por causa dos reservatórios, teremos mais chuva, vai ser um pouco mais seco, o que já se sabe? Pois é, Thiago, a gente tem uma condição de chuva um pouco abaixo e dentro da média, não tem um volume tão significativo acima da média. A gente separa uma arte também para mostrar no nosso mapa como deve ficar este mês de outubro com relação ao volume de chuva. A gente tem uma situação um pouco acima da média em áreas aqui do leste de São Paulo, boa parte aqui do sul de Minas Gerais e também no norte do país. Mas quando a gente fala desse destaque de chuva um pouco abaixo da média, olha só, praticamente todo o oeste da região sul do país, Mato Grosso do Sul, áreas também do Tocantins e Goiás. Então essa é a configuração que a gente tem com relação ao volume de chuva. Mas vamos dar uma olhadinha nas temperaturas, como elas devem ficar aqui para esse mês de outubro. Em toda essa área em vermelho a gente tem um pouco acima da média. Então a gente vê de forma muito significativa aqui o interior do país. Fica um pouco abaixo da média nas áreas em azul. Então destaque aqui para o norte do país, Amazonas, áreas do Pará, Acre e também aqui em áreas do litoral nordestino, Minas Gerais e também aqui na faixa leste do estado de São Paulo. Essa é a condição que a gente tem para esse mês de outubro. Lembrando, Thiago, como a gente sempre fala aqui na previsão do tempo, começamos agora, no mês de setembro, a primavera, uma estação de transição. O tempo oscila bastante, a gente ainda não tem aquele volume de chuva tão significativo, mas as pancadas vão evoluindo, o volume de chuva também vai aumentando no decorrer dos próximos meses, Thiago. Pois é, então a gente fica de olho nesse mês de outubro, torcendo para que os mananciais, pelo menos aqui de São Paulo, que a gente acompanha diariamente, e outros do Brasil se recuperem com a chuva talvez prevista. Um pouco mais abaixo, mas de qualquer forma estaremos acompanhando. Até daqui a pouquinho, Camila. Até, Thiago. Até.